ética aristotélica, ela explica os nossos dilemas atuais? E aí? Bom, todos os dias nós estamos rodeados por dilemas morais, né? E nós temos que nos posicionar, fazer ou não fazer. Por exemplo, postar ou não postar? Se eu postar isso, vai ser só engraçadinho ou vai ser ofensivo para alguém? Bom, falar. Eu posso falar o que eu quero, o que eu penso a qualquer hora, a qualquer tempo, porque é o meu direito de expressão. Está escrito na Constituição que é meu direito de expressão. Eu posso falar tudo o que eu quiser. Poder pode, né? Mas não devemos. Nós devemos analisar porque nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade. Ninguém está aqui numa ilha deserta, a gente está em sociedade. Então, em sociedade, eu tenho que entender que eu sou uma peça. E existem várias outras peças. Então, o meu direito não está acima do outro, não é maior do que o do outro, não. Cada um tem os seus direitos, as suas responsabilidades, suas obrigações, e então a gente tem que avaliar, analisar para se posicionar. E qual que é a maneira de fazer isso? Uma das maneiras de desenvolver isso é com um pensamento reflexivo crítico, e isso a filosofia traz para nós. A filosofia, ela não tem o interesse de bater o martelo, não, é isso, a verdade é essa, tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Não. Ela vem trazer para a gente um ponto de reflexão, uma ancoragem, para que você, analisando, você se posicione. Por isso que existem várias vertentes. A ética mesmo, existem várias vertentes. Hoje eu vou falar sobre a ética aristotélica, mas existem várias outras éticas. Gente, eu sei que esse é um tema que talvez não interesse para muitas pessoas, né? Pode parecer um tema, assim, erudito demais, mas não. Quando eu explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o nosso contexto, né, da contemporaneidade, da nossa vivência, vocês vão entender que a ética, ela faz parte do nosso cotidiano, mesmo que a gente não saiba. Desde que a gente nasce, a gente vive nessa sociedade, né, nesse contrato social que a gente tem que aprender a se posicionar. Como eu falei, você pode falar qualquer coisa, mas não deve. Você pode ter vários tipos de atitude, mas não deve, porque dependendo do que você fizer, do que você falar, você vai responder por isso. Às vezes até criminalmente. Então, nós devemos ser éticos, devemos aprender. E então hoje que eu vou falar nessa série de mensagens de ética, eu vou trazer a ética aristotélica. Vou inaugurar com a ética aristotélica. A ética aristotélica não é o meu objeto de estudo principal. O meu objeto de estudo principal é a ética de Levinas, a ética da alteridade. Mas todas as outras éticas fazem sentido e eu vou trazer para que você possa conhecer um pouquinho de cada uma das éticas e aprender a se posicionar, aprender a fazer as reflexões, as perguntas certas, para você tomar uma atitude mais coerente com a sua personalidade, com as suas características, né, com o seu caráter. Bom, vamos falar de Aristóteles, ética aristotélica. O que ele fala? O que Aristóteles traz para nós? Ele fala que o homem tem uma finalidade última, o homem como ser humano. Então ele tem uma finalidade última, ele busca uma finalidade última, que é a eudaimonia, a felicidade, a famosa felicidade. Mas que tipo de felicidade que é? Como ela é alcançada, né? Como que a gente busca essa eudaimonia, essa felicidade? Bom, para ele, essa eudaimonia ela é alcançada através de um comportamento virtuoso do ser humano. E esse comportamento virtuoso, ele é alcançado com a justa posição. Seria comportamentos com as atitudes do meio, né? Equilíbrio. A palavra da contemporaneidade que explica isso, essa justa posição, é equilíbrio. Bom, muito se fala de equilíbrio, né? Você liga
na internet, você vai assistir qualquer coisa, filmes então, coaches, palestras, muito se fala de equilíbrio. Mas eu acho que se fala muito e se pratica pouco. Porque quando você não exercita, aquilo fica só no plano das ideias. Não toma isso literalmente, porque isso é de um outro filósofo que depois a gente vai falar sobre isso. Mas ela fica só no plano mental. Então a gente tem que entender o que é essa justa posição, o que é essa virtude e como alcançá-la. Aristóteles fala pra gente que essa felicidade ela é alcançada por ações de justa posição, né? Ações de equilíbrio. Ele fala que a coragem é a justa posição de dois extremos. No seu extremo negativo tem-se a covardia e no seu extremo de excesso tem a imprudência. Então, para ele, um homem virtuoso, né, um ser humano virtuoso, ele não é covarde, mas ele também não é imprudente. Ele é corajoso. E isso a gente pode ampliar para vários tipos de comportamento. Por exemplo, trazendo para um contexto contemporâneo, finanças. E aí? Você é imprudente, impulsivo, gasta muito, olhou, você desejou, você quer agora, não avalia se você pode pagar, não avalia se vai comprometer o seu orçamento. Tem pessoas que comprometem o seu orçamento por um gasto impulsivo, compromete meses ou às vezes até anos, sabe, para satisfazer um prazer momentâneo. Então isso para Aristóteles é impensável. Esse tipo de comportamento jamais pode trazer a felicidade, porque você na impulsividade, você vai colher sofrimento, você vai ter aquela satisfação, aquela felicidade momentânea, mas depois você vai colher sofrimento. Gente, quem tem dívida, quem está afogado nas dívidas e está feliz? Parece muito incoerente. No outro extremo, no extremo negativo, tem-se a avareza, né? O famoso pão duro. Tem pessoas que são seguras, gostam de guardar para fazer um investimento depois, isso está correto. Mas tem pessoas que são avarentas. Elas não suprem suas necessidades pelo simples fato de não gastar. Então isso é avareza. Às vezes você está precisando de alguma coisa, às vezes fazer um investimento, um curso para você é importante, mas você não faz. Pelaquela mentalidade da avareza. Então é o extremo negativo do equilíbrio financeiro. E na outra ponta a gente tem a impulsividade. Então para Aristóteles, esses extremos é impossível tornar o homem feliz, porque ele não busca essa felicidade efêmera, essa felicidade que passa no momento que você detém o objeto ou alcança aquele sonho, realiza aquele sonho. Não, a felicidade é esse ponto de equilíbrio, que é constante, essa virtude que você vai trazer ao longo da jornada. Então, quando você olhar o seu caminhar, lá no final da jornada, com 80, 90 anos, você olha para trás e você fala, você tem autoridade para falar, não, eu fui e sou uma pessoa feliz porque eu desenvolvi essas habilidades. Para Aristóteles, as virtudes, elas são treináveis. Então, você não tem essa preocupação de de ter todas essas virtudes, né? Ser um homem totalmente virtuoso sempre. Não. Você vai desenvolvendo, você vai vendo o que você tem de menos ou de mais e vai ajustando até você trazer um ponto de equilíbrio. Por exemplo, você quer ser uma pessoa mais justa. A justiça é uma virtude, mas você tem que se posicionar nela. Bom, se eu disseminar uma fofoca, eu vou estar sendo justa? Não. De maneira nenhuma. Então aí é uma maneira de eu ajustar
as minhas características, o meu caráter. Então, por exemplo, eu faço fofoca, não, eu quero ser uma pessoa mais justa. Então, eu estou disseminando aqui mentiras que está gerando confusão, eu não estou sendo nada justa. Então, eu vou treinar o meu comportamento com pequenas rotinas diárias até eu ficar justa. Então, como que seriam esses treinamentos? São pequenas metas, pequenas atitudes diárias que você vai desenvolver ao longo dos seus dias, ao longo da sua caminhada, até você conseguir. Bom, então se eu falo mentiras, eu tô sempre falando uma mentirinha aqui, uma mentirinha aqui, uma mentirinha aqui, isso não é uma virtude, né? A verdade é uma virtude. Então, eu vou fazer esse treinamento diário. Hoje eu não vou mentir. Eu errei agora. Não, tudo bem. Então, eu escapuli, mas eu tenho a consciência do que eu fiz e que eu não vou fazer mais. E você vai fazendo, vai desenvolvendo essas características da personalidade. Hoje, no contexto atual da psicologia, né, dos coaches, a gente fala de caráter, de desenvolver essas características mesmo do que você quer alcançar. Os coaches falam assim, finja até você ser. É você se comportar como aquilo que você quer ser. Então, você quer ser um gerente de uma empresa. Como eu falei, esse comportamento de fofoquinha não cabe. Comportamento de mentira não cabe. Um comportamento não colaborativo não cabe se você quer ser gerente. Muitas pessoas falam assim, no ambiente de trabalho, não vou ajudar ela não, porque o problema é dela. E aí? É assim? Pode fazer isso? Pode. Mas, se você quer desenvolver um comportamento de liderança, de gerência, de coordenação, esse comportamento já não cabe. Então, você consegue avaliar por si só os seus comportamentos de excesso, que para Aristóteles são vícios, né? Do negativo ao extremo positivo. E você tem que alcançar essa justa posição, essa virtude, essa clareza dessa característica da sua personalidade. Então, a ética aristotélica é isso, você avaliar dentro do seu comportamento o que você faz, os seus hábitos, né? Os seus traços, as suas características de personalidade e desenvolver por uma atitude ética. Que assim, você, primeiro, eu nem vou falar nessa felicidade que representa para Aristóteles, né? Essa eudaimonia, que é a finalidade última do homem, que talvez isso não se conecte com você agora, né? Com a sua opinião agora, ainda mais se você está aprendendo a conhecer um pouco de filosofia aqui comigo. Mas isso já vai te livrar de problemas. Se você for uma pessoa ética, isso já vai te livrar de problemas. Se você não gasta com impulsividade, você já se livrou de um problema. Nós estamos nos aproximando, né, do final de ano, então tem muitas festas. Todos os anos, gente, todos os anos passam reportagens sobre isso. Quando chega janeiro, o Fantástico, os jornais vão falando do nível de endividamento das pessoas. Por quê? Por essa falta de equilíbrio, por esse excesso na impulsividade, sem avaliar, sem analisar suas questões. Então, Aristóteles não está ultrapassado de maneira nenhuma. Ele está muito atual e dá para a gente conversar ainda muitas coisas. Quando eu comecei esse vídeo, quando eu pensei no roteiro do que eu ia falar, pensei em muitas coisas, né? Daria e dá para fazer muitas conexões, muitos links com várias coisas do cotidiano, da nossa realidade, mas são tantas coisas que eu fiquei até um pouco perdido por onde começar. Então eu quis começar apresentando para vocês
O que é essa ética aristotélica? Trazendo um pouco do contexto atual dessa questão de finanças, dessa questão do comportamento, para a gente poder aprender, analisar e fazer autocrítica. E olha que eu nem entrei em alguns temas que são necessários, mas são polêmicos. Por exemplo, relacionamento. E aí? Você está numa justa posição no seu relacionamento? Você está num ponto de equilíbrio ou você está aqui nos extremos? Você tem o máximo de ciúme, você quer controlar celular, WhatsApp, deixa eu ver foto com quem você falou, onde que você foi? Ou você está no outro extremo? Então, como que você se comporta? Você tem que analisar. Você mesmo consegue fazer esse mapeamento. Aonde eu estou? Eu estou aqui num ponto de equilíbrio, eu sou uma pessoa virtuosa, eu estou desenvolvendo a minha virtude ou eu estou aqui nos extremos? Aristóteles, ele fala, como eu já falei para vocês, que a virtude é treinável. Então nós temos que treinar como queremos ser, como gostaríamos de ser tratados, assim nós devemos fazer com o outro, né? Devemos ter empatia, devemos desenvolver essas virtudes para a gente tratar as pessoas com o máximo de respeito, com empatia. Gente, são palavras muito atuais, mas como eu disse, do equilíbrio, são pouco praticadas. Por exemplo, essa questão da empatia é muito falada e pouco praticada. Então vamos praticar mais. Eu vou trazer toda semana assuntos filosóficos, que é a minha área de estudo, e a ética, para a gente aprender a se comportar em sociedade. Ninguém tem que ser um robozinho, ninguém tem que fazer tudo igual, mas a gente tem que avaliar. Eu posso fazer o que eu quiser? Posso, mas não devo. Lembrando sempre que tudo tem as consequências, né? Da mesma maneira que você oferta, você recebe, tá bom? Fica a dica, me siga aí se você quiser saber sobre alguma coisa. Eu vou falar muito de filosofia, muito de ética, porque eu acho que eu posso transformar o mundo com a ética. Vamos ver. Até lá!